Olá, meus amados, tudo bem? A paz de Jesus. Que bom nós estarmos aqui unidos em mais um vídeo da nossa série Evangelho Vivo. O tema que nós iremos partilhar hoje é o início da Boa Nova. E a palavra de Deus a qual nós iremos meditar, dando sequência no Evangelho de São Lucas, está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar um ano da graça do Senhor. E, enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, aqui Jesus dá início à sua vida pública. A partir deste momento aqui, a qual Jesus entra na sinagoga e anuncia a palavra de Deus, ele dá início à sua vida pública com o início da boa nova da parte dele. Jesus foi tentado no deserto, como nós vimos no vídeo anterior. E a partir deste momento, cheio do Espírito Santo, Jesus foi conduzido para a Galileia, aonde lá ele pregava, anunciava a boa nova, praticava prodígios e milagres, e todos testemunhavam. E o seu nome crescia, e o seu nome era anunciado para todos, e as pessoas ficavam maravilhadas quando via as graças e os milagres que ele praticava em nome de Deus. Amados, e a partir deste momento, Jesus retorna, depois do processo que ele viveu na Galileia, em que ele retornou para a Galileia depois que ele veio do deserto, ele retorna para Nazaré, que foi o lugar onde ele nasceu. E ali em Nazaré, em dia de sábado, ele entra na sinagoga, recheada de judeus, e ali ele proclama a palavra de Deus, anunciando que a boa nova chegou, e a partir daquele momento ele iria proclamar a palavra de Deus, anunciando que o reino de Deus está próximo. E você imagina o espanto daquelas pessoas que estavam ali. Você imagina o desespero que aquelas pessoas ficaram, porque até então eles olhavam para Jesus e falavam: não, esse aqui não é o carpinteiro, filho de José? Por que agora ele está intitulando que ele é o Messias, aquele que vem, aquele que irá anunciar a boa nova? Mas Cristo anunciando, proclamando aquela palavra que o profeta havia anunciado: eu estou aqui para anunciar a boa nova, e a boa nova sou eu, o próprio Cristo. E muitos não entendiam aquela proposta. E muitos não entendiam aquilo que o Senhor queria propor. Por isso, expulsaram da sinagoga e tentaram tirar sua vida lá fora. Mas Jesus foi mais esperto, saindo de lá e anunciando a palavra de Deus em outro lugar, porque o Evangelho precisaria ser anunciado. Olha só no início: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Meus amados, o Espírito de Deus está sobre nós. E se o Espírito de Deus está sobre nós, é porque Ele enviou a anunciar a boa nova, a levar a palavra de Deus para aqueles que precisam. E isso sim é nossa responsabilidade. Porque a partir do momento em que eu intitulo que o Espírito Santo de Deus está sobre mim, eu preciso fazer esse papel e esse trabalho que é anunciar a boa nova de Cristo. Anunciar aos cativos a redenção.
Esse sim é o nosso papel. Meus amados, quando nós intitulamos que nós somos imitadores de Cristo e nós precisamos ser imitadores de Cristo, eu preciso ter essa certeza em mente, que anunciar a palavra de Deus é sim o meu dever. Existem muitas pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. E dentro da própria igreja existem muitas pessoas que ainda não têm essa intimidade com a palavra de Deus. Porque precisam abrir-se à boa nova de Cristo. E a boa nova de Cristo não é simplesmente esperar uma cura, um milagre, prodígios, não. A boa nova de Cristo é o momento que Ele abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos enxergar, ouvir a Tua palavra e abra a nossa boca para que nós possamos proclamá-las para aqueles que precisam. Isso sim é redenção, isso sim é a boa nova de Cristo, e isso sim é ter o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus saiu dali, que Ele começou a anunciar a Tua palavra sobre aquelas redondezas, aqueles bairros vizinhos que estavam ali, aquelas circunvizinhanças mais próximas, as pessoas se admiravam, porque eles nunca tinham ouvido tais palavras tão poderosas como aquelas. E trazendo para a nossa realidade de hoje, muitas pessoas, minha gente, continuam sim, sem ouvir a palavra de Deus, sem ter esse encontro pessoal com Cristo. E isso reforça mais ainda a nossa responsabilidade de cristãos verdadeiros, porque o nosso dever é anunciar a palavra de Deus, sim. A boa nova precisa ser levada para aqueles que necessitam. A boa nova de Cristo precisa ser alcançadas, porque o trabalho de Cristo não pode simplesmente ter terminado lá, não. Deu-se sequência e nós precisamos levar isso mais além. Dando continuidade, no versículo 19, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar um ano da graça do Senhor. Amados, quantas pessoas estão cegas? Quantas pessoas nos dias de hoje continuam com seus olhos tampados para enxergar Cristo, para enxergar a palavra de Deus? O pior, quantas pessoas continuam presas em si? E essa cegueira que Cristo vem falar, e essa prisão que o Senhor vem colocar sobre nós, é a cegueira espiritual, que é uma das principais, e a prisão interior, que sim é uma das principais, uma das mais importantes. Porque se meus olhos espirituais estão tampados, e se meu interior está fechado, trancado, não há espaço para nada, eu não consigo enxergar a palavra de Deus, a boa nova de Cristo, e eu não consigo ter forças para dar passos e anunciar a palavra de Deus. Essa cegueira espiritual precisa ser quebrada. Não dá mais para nós continuarmos indo para a igreja, assistindo a Santa Missa, assistindo o grupo de oração, assistindo tantas e tantas coisas, mas os meus olhos continuam fechados. Ter a coragem de abrir-se, ter a coragem de pedir ao Senhor que tire essa venda que tampa os nossos olhos, é uma atitude verdadeira, é uma atitude daquele que precisa e necessita da boa nova de Cristo. E dando continuidade, no versículo 20, e enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. É o nosso dever, é a nossa missão. Olhar a palavra de Deus, a boa nova, e anunciar, para que todos sejam testemunhas, para que todos olhem para nós e sentem que ali realmente está a palavra viva de Deus.
Ser um testemunho vivo de vida, isso sim é pregar um testemunho. E anunciar a boa nova é sim um testemunho vivo de Deus. Anunciar a boa nova é sim um testemunho. E nós precisamos estar preparados para isso. Se você está preparado, eu te convido você agora a abrir-se à boa nova, a abrir-se para aquele que vem, o nosso Cristo verdadeiro. Porque nós precisamos continuar e o Senhor nos dá inúmeras oportunidades para nós continuarmos, para nós estarmos firmes e levantando, saindo do nosso lugar e anunciando a palavra de Deus. Deixa que o Senhor agora adentre o teu coração e coloque um novo ardor missionário, coloque uma vontade de anunciar a palavra de Deus, coloque uma vontade de decisão. Eu me decido para anunciar a tua palavra que é viva e verdadeira, Senhor Jesus. E a partir deste momento eu quero anunciar a tua palavra como os apóstolos anunciaram. Anunciar a tua palavra, Senhor Jesus, para que os cegos enxerguem, para que os surdos ouçam, para que aqueles que não conseguem andar com fraqueza espiritual possam andar através da tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque tu és santo, tu és poderoso, e obrigado por enviar o teu Espírito Santo para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam anunciar a boa nova de Deus. Deus abençoe a cada um, meus amados.